Seguindo aqui, a gente tem os formulários, que é uma forma da gente construir o que a gente vai exibir no nosso aplicativo baseado em modelo. É aqui que a gente constrói. Então, se a gente vier em editar uma nova guia, é por aqui que a gente constrói a interface que é exibido, o formulário que é exibido durante nosso aplicativo baseado em modelo. Então, a gente pode separar isso a gente pode criar um cabeçalho aqui com guias. Então, a gente tem mais de uma guia aqui. Dentro da guia, a gente pode fazer com que a guia seja dividida em colunas. Então, aqui a gente tem 3 colunas. Dentro dessas colunas, a gente pode inserir seções. Então, a gente tem essa seção aqui. E dentro dessa seção, a gente tem várias outras informações que são as colunas que a gente inseriu. Então, se a gente quiser precisar inserir mais alguma outra coluna, a gente acaba colocando aqui. E a gente organiza esses campos dentro do formulário, de acordo com o que a gente quer dentro do nosso aplicativo baseado em modelo. Então, é assim que a gente constrói. A gente consegue desenvolver regras de negócio a partir daqui, mas a gente vai ver ali pela entidade primeiro. Seguindo aqui, a gente tem as exibições, que são uma forma de visualização principal no nosso. Enquanto formulário, a gente escolhe um registro específico da nossa tabela para ser exibido dentro dele. As exibições vão exibir todos os registros ou os registros filtrados de alguma maneira para a gente dentro do nosso aplicativo baseado em modelo. Então, se a gente for abrir um aqui de exemplo, ele tem um nome, está definido que na exibição vai ter o nome completo, o e-mail, o nome da empresa e o telefone. Então, ele vai exibir para a gente todas as pessoas aqui que estão cadastradas dentro da nossa entidade. A partir disso, a gente pode classificar elas, então, adicionar várias classificações aqui no nosso painel à direita, ou fazer filtros nesses dados a partir das necessidades que a gente tenha, ou precise realizar. A gente consegue criar gráficos aqui a gente consegue criar gráficos dentro dentro do Dataverse diretamente. A gente pode fazer isso com o Power BI também, mas a gente pode fazer aqui dentro do Dataverse para facilitar, para encurtar o caminho aí no desenvolvimento de gráficos, caso a gente precise colocar isso em algum aplicativo ou exibir em algum aplicativo de tela ou de modelo. No caso, a parte dos gráficos aqui, desenvolvimento deles é pela interface antiga, então por isso que acaba demorando um pouquinho mais. E a partir disso a gente consegue definir as entradas, as legendas para nosso gráfico. A gente consegue selecionar, ele vai fornecer para a gente todos os campos da nossa entidade para a gente poder criar os gráficos. Aí basta ter a lógica para desenvolver esses gráficos. Então, a gente precisa, por exemplo, nome completo por empresa. Então, aí ele vai exibir para a gente num formato que a gente escolher aqui. A gente pode colocar em coluna, em barra, um gráfico de áreas, e dentre os outros que tem de opções. A gente consegue desenvolver painéis com esses gráficos. Então, aqui no caso a gente não tem nenhum painel, mas a gente poderia combinar esses gráficos em um painel para a gente poder exibir dentro do nosso aplicativo, principalmente em modelo, que eu acredito que seja onde é mais usado. Então, a gente consegue construir esses gráficos e juntar dentro de um painel para poder exibir em uma janela, em uma aba do nosso aplicativo baseado em modelo. Seguindo aqui, a gente tem as regras de negócio. Então, se a gente vier aqui
e tentar criar uma regra de negócio, a gente pode definir o nome da regra de negócio, e definir principalmente o que a gente acaba usando bastante é o escopo dessa regra. Então, a gente pode falar que a regra vai atingir toda a entidade, ou ela vai atingir apenas todos os formulários, ou se ela vai atingir um formulário específico somente. Então, isso ajuda para a gente construir, vamos supor que na visualização editável de um aplicativo, eu não quero que tal coluna seja editada. Aí a gente define que o escopo para bloquear essa coluna seja da entidade. Mas caso a gente queira que isso ocorra somente no formulário, aí a gente define o escopo do formulário. Seguindo aqui, a gente consegue construir essa regra de negócio a partir de uma condição. Então, a gente pode definir o título da condição. Por padrão, ele já vai estar na entidade que a gente começou a criar a regra de negócio. A partir disso, a gente pode escolher o campo que a gente quer utilizar naquela ação. Então, a gente tem várias ações, essa é uma ação de condição. Então, a partir da situação aqui, ou ele vai seguir por um caminho true, ou ele vai seguir por um caminho falso. Então, a gente pode adicionar outras ações para isso. Então, no caso, o exemplo que eu tinha citado de bloquear um campo. Aí, a partir da condição, se a condição for verdadeira, a gente segue por esse caminho, bloqueia um campo, define a visibilidade de outro, e tudo isso num formato simples que a gente pode pegar as ações que a gente tem disponível, e arrastar para a nossa interface aqui, e configurar no painel à direita, as demais informações. No caso, o campo que a gente precisa bloquear, definir a visibilidade. Por exemplo, aqui vamos supor que a gente não queira, então a gente vai deixar visível como não. E caso contrário, caso o caminho da condição seja falsa, eu posso colocar mais uma condição para ele tentar seguir. Ah, e- Aí, caso a gente precise nessa condição verdadeira, a gente define uma recomendação. E caso contrário, a gente ainda pode ir adicionando mais condições ou mais ações de acordo com o que a gente precisar.